Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou Dave Leão. Eu sou Iago Conrado. E hoje nós estamos com um convidado especial, Léo Fernandes. Bufo, querida, trava. Destrava. Agora se apresenta, bicha. Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou o Léo Fernandes e hoje a gente vai falar de um assunto muito babado, tá? Uma coisa bem legal pra vocês, de uma pessoa que foi muito referência pra gente lá atrás há muito tempo e dali, meninos, vamos lá, com Nós tudo. vamos falar hoje sobre Valdirene Nogueira, nossa primeira mana trans a fazer a primeira cirurgia de bicha, Redesignação sexual. que eu não sei falar essa Fala palavra. bonito, né? Ai, obrigado. Parabéns. Então, Valdirene Nogueira, ela foi a primeira mulher que conseguiu esse marco na história do Brasil. Ela nasceu em um corpo que ela não se identificava, ou seja, ela nasceu em um corpo masculino e ela não se identificava com esse corpo. Valdirene Nogueira fez a sua cirurgia no Hospital de Oswaldo Cruz, em São Paulo, com o nosso magnífico Roberto Farina, hoje falecido, né, oremos. Eu sou ateu. Oreia, bicha. Gente, em 1971, foi que ela foi submetida a fazer essa mudança, né? Nem a mudança, é a adequação sexual, né? Pelo fato que ela não se identificava com esse corpo, então ela se adequou ao que ela queria. Exatamente. E vocês sabiam que 2 anos antes, em 1969, tinha uma equipe, né, de especialistas interdisciplinar cuidando de todo esse processo, né, de preparação da Valdirene Nogueira para ela poder fazer a cirurgia em 1971 com o Dr. Roberto Farina. E houve muito babado na época, por exemplo, em 1975, ele muito contente com as cirurgias que ele fez, ele resolveu divulgar para o público, vou mostrar, né, o meu trabalho, grandes resultados. E aí então aconteceu uma coisa muito babado. O Ministério Público daquela época, um olhar muito meio que homofóbico, porque, olha a coincidência, nessa época, era a época da ditadura militar, Sim. opressão total. Então ele foi cassado, ele foi intimado e tentaram obrigar ele para ele entregar o endereço das pessoas que assim, a Valdirene não foi a única, né? Outras pessoas fizeram depois dela. Então o que aconteceu? Intimaram ele a passar o endereço de todas as pessoas que tinham feito a cirurgia com ele. Ele não passou. Aí a história teria acabado, né? Ok, não vamos achar as pessoas. Porém, Valdir, né? A nossa Valdirene, insatisfeita com o seu nome, porque imagina, ela era toda mulherzona babadeira, chegava na festa, ela olhava o nome. Passista, inclusive. Passista, aí chegava na festa, ela ia entrar na portaria, Valdir. Uma moça, ela entrou com processo judicial, toda belíssima, entrou com processo judicial pra quê? Pra alterar o nome. Foi quando eles ligaram os fatos. Ela. E aí o que aconteceu? A bichinha foi submetida a várias cirurgias, a testes, por exemplo. Introduziram várias coisas nelas pra medir o tamanho do canal, da profundidade da vagina dela, porque eles queriam descobrir o que aconteceu, às vezes por preconceito ou também, gente, por questão de não conhecimento. Não conhecimento. Porque o Brasil, né? Brasil atrasado, como sempre. Sim. Porque lá nos Estados Unidos já era coisa normal. Tanto que teve referências, né? Visão. Exatamente. Inclusive, Roberto Farina, ele era uma referência, ele era um dos mais populares, dos mais conhecidos cirurgiões plásticos. Mas, porém, ele nunca tinha feito uma cirurgia de mudança de sexo. A primeira cirurgia que ele realizou foi a da Valdirene Nogueira. Ela nasceu em 1945, lá no interior de São Paulo. Os pais dela tinham 9 filhos junto com ela, né? No caso, contando com a Valdirene. Eram 8 crianças. 4 meninas dormiam em um quarto e 4 meninos dormiam em outro, e ela era excluída. Ou seja, ela tinha um quarto que na verdade era um depósito da casa que fizeram pra ela. Ou seja, ela era totalmente excluída da própria família. Como se ela tivesse uma doença, Sim, né? como se fosse uma coisa contagiosa. Então, assim, a história dela é muito pesada pelo fato de que a própria família dela teve esse tratamento com ela, entende? E eu acho muito importante a gente estar falando sobre essa exclusão, né, que aconteceu com ela, e ela sofreu bastante. Mas, atualmente, provavelmente, se ela ainda estiver viva, ela tá com 73 anos, viveu como manicure, né? Viveu um bom tempo. E é sobre isso, né? É mais sobre isso mesmo. Sim. É sobre a gente entender que o nosso corpo, ainda mais o corpo das trans, né, é um corpo político que é mutilado, que é perseguido, que até hoje, ou seja, uma pessoa que tá com 73 anos ainda não quer, sabe, mostrar sua vida. Ela prefere viver na vida, privar mais a vida dela, porque ela tem medo de tudo aquilo que aconteceu lá atrás voltar à tona. Então realmente assim, a gente não imagina o que se passa, né, em todo um processo aí. Sim, de tudo que aconteceu, pessoas que realmente ergueram a bandeira, deram a cara a tapa, e foi quase que sem querer, né? É uma pessoa que nasceu
que não se identificava com aquele corpo e só queria ser feliz. Inclusive é bom ressaltar que há 2 anos antes da cirurgia de Valdirene, o Dr. Roberto Farina, ele realizava testes em cadáveres, né, antes de fazer esse procedimento nela, essa cirurgia nela. E, inclusive, também tinha uma equipe que acompanhou todo o processo, uma equipe interdisciplinar do hospital, né, da clínica médica, acompanhou todo o processo da Valdirene, ia preparando ela para realmente realizar a cirurgia em 1971. Ou seja, demorou 2 anos em que o Dr. Roberto Farina estava fazendo testes em cadáveres e a equipe estava preparando a Valdirene para realizar essa cirurgia. E só para lembrar que depois que deu todo o constrangimento que ele passou, de denúncia e perseguição pelo Ministério Público, pela polícia, de ter toda uma conturbação, ele só foi inocentado de que acusaram ele de uma coisa que ele não era errado, na convicção dele. Não era, porque assim... Teve o consentimento dela, houve referências de fora. Ele só foi inocentado em 1979 porque um psicólogo dos Estados Unidos emitiu um documento falando que era normal a cirurgia, porque assim... era normal a pessoa nascer em um corpo e se identificar em outro corpo, que a medicina estava aí para mudar isso, para fazer essa mudança. Inclusive então, que o Brasil estava bem atrasado. Só depois dessa referência de outro país, né, que aí ele foi inocentado, ele pôde voltar ao seu trabalho. Mas assim, o engraçado é que ele teve que ter uma referência, e não foi referência do Brasil. Mesmo o Conselho Nacional de Medicina estando a favor dele, ele teve que ter uma referência de fora, de outra pessoa, de outro país, de outra cultura, para nosso sistema de lei na época inocentar ele, entendeu? Então, isso em 79. Exatamente. Isso pra você ver. Teve esse documento emitido do exterior, de fora do Brasil, declarando, né, que realmente o processo era um processo ok, bacana. E de 79 para 1997, quando o Conselho realmente aprovou que poderia ser liberado a mudança de sexo, desde que tivesse o consentimento da pessoa, né, do paciente. E aí em 2008, olha a quantidade, a diferença de anos, em 2008 que foi liberado para fazer através do SUS, né? E então, assim, a gente vê que o Brasil realmente é bem ultrapassado, né, nesse segmento aí. Ainda mais quando se refere à própria comunidade LGBTQIA+. Então é isso, né, David? Léo, muito obrigado por participar do nosso bate-papo. Eu que agradeço pelo convite. E é isso, gente. Em breve nós teremos muitas outras novidades, muitas outras curiosidades sobre esse nosso mundo maravilhoso, né? Sim. LGBTQIAP+. Cultura, informação.